Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Espiritualidade com a Iana. Eu sou a Iana e hoje eu vim aqui com esse cenário brasileiro, gostinho carioca, para poder fazer mais um vídeo, trazendo para vocês aqui um pouquinho da espiritualidade, do meu autoconhecimento, para ajudar você, meu irmão, minha irmã, que está aí na telinha me assistindo. Se você é novo por aqui, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Não deixa de dar o seu like, tá? Para que mais pessoas possam nos assistir. E aí? O que vocês acharam do último jogo do Brasil? Mas vocês estão com fé de que nós iremos ganhar? A Iá está acreditando, ó, que nós vamos vencer mais um jogo desse daí e vamos levar esse troféu para casa, né? Eu sei que nós estamos passando por muitas situações no nosso país, né? Em outros países também, mas tudo faz parte da vida na Terra, tudo faz parte da vida humana, não é verdade? Essas guerras, a escassez financeira, os desentendimentos, as diferenças, né? E vocês vão me perguntar, por que a senhora veio com esse cenário assim, né? Tão legal? Eu achei interessante poder fazer o vídeo dessa forma diante do que eu vou passar de conhecimento para vocês aqui, né? E trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho de fé, um pouquinho de alegria, um pouquinho do verde, amarelo, azul e branco, né? Porque o Brasil, pessoal, ele é um país que ele, na verdade, ele é uma mãe, né? Ele é uma mãe para todos nós, para todas as outras pessoas de outros países, né, fora do nosso. É um país que abraça a todas as raças, etnias e pessoas existentes nessa terra. Então é muito importante, num momento como esse, né, a Copa de 2026, nós pudermos fazer uma forcinha, né, para poder levantar o alto astral do nosso país, dos nossos seguidores, da nossa família, dos nossos amigos, né? Aqui em casa a gente estava no vambora! E foi bem legal, né? A gente fez um churrasquinho ali, um bolinho aqui, uma coisinha e tal, para poder animar, né? Existem até lugares também que fazem, né, como tradição brasileira, né, as pinturas em ruas, né, para poder comemorar ali junto com a população, com a comunidade, né? Isso é bem legal, né? E se na sua cidade vocês têm essa mania, né, dessa tradição, não deixa se perder não. Continua fazendo, se parou, traz de volta, porque é algo que faz parte da nossa infância, né, da nossa felicidade, da nossa tradição brasileira. E é importante a gente poder passar isso aos nossos filhos, às nossas crianças, né? Hoje em dia a gente vê as crianças somente em celulares e computadores e jogos, internet, o que acaba causando, né, até um certo problema emocional, psicológico, porque a criança de hoje ela não sabe, né, o que é curtir, né, a Copa do Mundo, a Copa do Mundo principalmente brasileira, né? Então é importante a gente trazer essa tradição aos nossos filhos, aos nossos amigos, à nossa comunidade, né? Se você não consegue fazer na sua comunidade, né, porque não tem a tradição, faça dentro da sua casa, né, com a sua família, com seus filhos, comemore, grite gol, se isso não foi gol, grita Brasil e vambora pra cima. É isso, tá? Hoje a IA trouxe um tema aqui bem legal, eu ainda não sei qual vai ser o título deste vídeo, tá? Mas tem um pouco a ver, né, com todo esse cenário, com toda a vida humana, o dia a dia, né, o planejamento de vida
que todo ser humano deveria ter. Mas, infelizmente, nós, quando viemos do céu para a terra, nós fizemos escolhas, pactos, sociedades, né? Tanto com a nossa família, com os nossos amigos, com os inimigos, com a espiritualidade, não é verdade? E a gente, ao invés de seguir aquilo que foi tratado lá no céu, aqui na terra, até que a gente consiga fazer essa situação acontecer, a gente acaba percorrendo outros caminhos, ao qual acaba atrasando um pouco, né, essa missão, né, que nós viemos cumprir na terra. Então, eu vou pedir a você, meu irmão, minha irmã que está aí me assistindo, para que você continue aqui comigo nesse vídeo e me acompanhe aí para que a gente possa fazer um estudo bem legal aqui e eu consiga passar para vocês, de alguma forma, esse conhecimento de vida, tá bom? Me acompanha aí. Quando a gente fala de qualidade de vida, né? O que seria a qualidade de vida para você? Se pergunte isso hoje. O que seria a qualidade de vida? Será que seria você ser rico e viver como muitos que a gente conhece, né, por aí, através de testemunhos e histórias, né, que vivem gastando seu dinheiro riquíssimo, né, porque ficam simplesmente doentes, depressivos? Ou qualidade de vida para você seria você saber usar o seu dinheiro para que você não fique doente? Saber usar o seu dinheiro para que você consiga alcançar aquilo que você deseja na sua vida, como, por exemplo, ter um tempo favorável para que você possa curtir com a sua família, ter um valor, né, em caixa, ao qual você possa fazer aquela viagem que você sempre gostaria de ter feito um dia. Então eu trouxe um conhecimento aqui para vocês, bem legal. E eu vou pedir para vocês me acompanharem aí. Eu vou colocar uma imagem aqui e vai ter uma hora que eu vou sumir aqui, mas depois eu apareço de novo, vai ficar só a minha voz, tá? Para que vocês possam entender o que a Iá vai explicar aqui, vai passar para vocês aí de conhecimento, que eu achei interessante poder trazer isso aqui. Não é somente qualidade de vida, né? Seria o grande segredo da vida na Terra, de todos os seres humanos, né? Da nossa existência, do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso destino, aonde vocês podem acabar encontrando pontos ao qual não foi favorável, digamos assim, né? Poxa, eu escolhi isso, eu escolhi aquilo, né? E acabou que faltou isso aqui. Então, segue aí comigo que eu vou colocar aqui no vídeo a imagem para vocês assistirem. Então, pessoal, imaginem, tá? Eu coloquei aqui a imagem para que vocês possam assistir de um triângulo, tá? Ao qual, dentro desse triângulo, tá? Nós temos de baixo para cima estudo, segundo, trabalho, terceiro, material, vida material, né? Bens materiais. Em quarto lugar, nós temos a família. E lá no topo nós temos o financeiro máximo, tá? Digamos que o topo dessa pirâmide seria o financeiro máximo. Agora, veja que esse triângulo ele está envolto de um círculo. E esse círculo é o nosso mundo, tá? É o planeta Terra. E em volta do planeta Terra, tá? Se vocês repararem, tá? Nós temos aí escrito abaixo, acima, espiritualidade, tá? Então, o que isso quer dizer? Por que eu montei, né, essa pirâmide com esse círculo para que vocês pudessem entender, tá? O que significaria a espiritualidade do lado de fora deste círculo?
é o universo, é tudo aquilo que está em volta de nós. Logo, nós entendemos que todos nós somos regidos, independente de país ou lugar, estado, nós somos regidos pela espiritualidade. Nós somos espiritualidade. Nós somos o mundo espiritual, certo? E o que acontece dentro dessa terra, eu coloquei algumas opções aí principais para que vocês pudessem entender. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Para IA poder passar para vocês até mesmo a forma como a interpretação de Ifá ela é usada, tá? Muitas das vezes quando a pessoa, o cliente vem para consultar com a IA, ou seja, com qualquer outro sacerdote, entender o porquê que muitas das vezes você chega numa consulta e aí você fala assim, IA, eu estou consultando porque eu preciso de um trabalho. Eu estou desempregado, estou desempregada e eu preciso trabalhar para o meu sustento, né? Só que ali no oráculo, né, o conselho que Ifá traz para você é o seguinte: ele traz para você a questão da saúde. E muitas das vezes o cliente ele fica sem entender o porquê, né? Eu vim procurar na consulta uma orientação sobre trabalho e a mulher tá falando de saúde. É como se a espiritualidade estivesse dizendo para você assim, olha filho, filha, se você não tiver saúde, você não terá como trabalhar. Entende? Mais ou menos? Então vamos lá. Na nossa vida existem principais itens ao qual nós precisamos percorrer para que a gente tenha uma qualidade de vida, uma vida digna, uma vida com caráter, sem que a gente precise, né, as pessoas precisem ter que tirar de outras para sobreviver, que é o que a gente vê muito aí fora, não é verdade? Então, a base para isso tudo, ela seria o quê? O estudo, né? Aquela coisa que pai e mãe vivem dizendo para o filho, né, desde pequeno, assim como eu também escutei muitas vezes na minha infância. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Você precisa estudar, você tem que ser alguém, tem que ter um profissional, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que, como eu falei no início, nós acabamos percorrendo caminhos ao qual nos desviam da nossa missão, né? Então, ao invés da pessoa estudar, muitas das vezes, talvez por necessidade, por falta de oportunidade, por falta de orientação, a pessoa ela acaba fazendo o quê? Ela já vai trabalhar muitas das vezes com 11 anos de idade, né? Até hoje a gente vê crianças na rua com 11, 10 anos, até menos às vezes, né? Crianças trabalhando, vendendo bala, vendendo doce na rua. Lugar de criança na escola, não é verdade? E muitos julgam, assim como muitos também ajudam, entende? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Vamos pensar que essa pessoa não teve oportunidade na vida e aí acabou indo trabalhar mais cedo do que estudando primeiro. E através desse trabalho, que é o que está aí em segundo lugar, a pessoa acaba adquirindo o material, né? Que seria o quê? O dinheiro, entendeu? Mas não o dinheiro que seria favorável para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não tem estudo. Então, se aquela pessoa não tem estudo, aquela pessoa vai ter que morrer de trabalhar para poder adquirir aquilo que trabalhou, certo? E muitas das vezes também, a pessoa, ela trabalha,
ela adquire somente aquilo que ela trabalhou, arruma uma esposa, um marido, arruma filhos, sem a base para poder alcançar essa qualidade de vida, esse topo financeiro máximo, né, que seria o topo da pirâmide, digamos assim. Sem falar a questão da saúde, né, que aí a esqueceu de colocar aí. Mas a gente vai falar assim mesmo, é só uma representatividade para que vocês possam entender, tá? Aonde que entra a espiritualidade nisso tudo? E aí o que acontece? A pessoa acaba adquirindo dificuldades na vida. Por quê? Porque a pessoa não teve uma profissão, não teve um estudo, não teve uma base, né? Teve que trabalhar muito cedo, né? Só se ganha aquilo que se trabalha, arruma filho, filho é despesa, é responsabilidade, entendeu? Então o cara, o tempo que ele poderia até pensar em estudar, né, para tentar recuperar o tempo perdido, ele acaba trabalhando 2 vezes mais, não tem tempo para a família. Então essa pirâmide que vocês estão vendo aí, ela acaba saindo completamente de ordem. Por quê? Por conta das nossas escolhas ou falta de oportunidade, que foi o que eu falei, né? Nós temos uma coisa muito maravilhosa que é chamada oportunidade. E esse ano, né, de 2026, a espiritualidade ela vem falando muito sobre isso, sobre as oportunidades, que nós devemos estar atentos às oportunidades que surgirão. Abraça as oportunidades que irão surgir. Não tenha medo de tentar de novo, não tenha medo de recomeçar, né? Mas voltando, digamos que essa pessoa entendeu, tá? Nós já entendemos aqui a questão de escolhas e faltas de oportunidade e aonde que se bagunça a vida toda do ser humano, né? Porque a gente acaba pulando etapas. Se vocês repararem, um bebê recém-nascido, ele tem muito mais a nos ensinar do que um ancião. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque as fases que esse bebê passa até a sua vida adulta é o maior ensinamento para todos nós seres humanos. Ele aprende a falar, ele aprende a comer, ele aprende a engatinhar, para depois aprender a andar, né? Para depois poder se alfabetizar, né? Tudo isso faz parte da nossa vida, de todos nós seres humanos. Mas por conta de pactos e escolhas que nós fazemos lá no céu, antes de vir para a Terra, que essa é a resposta para tantos problemas, a gente acaba desviando os caminhos, né? Existe uma frase que Pombagira fala muito assim, quem tem ouvidos que escutem, e quem tem ouvidos que não quer escutar que se lasque, não é verdade? É assim que elas falam. Então, vamos entender essa base dessa pirâmide aqui. Entenda que esse círculo em volta da pirâmide, tá? Aonde está a espiritualidade, ela rege todas essas etapas na nossa vida. Existem muito mais etapas que eu poderia ter colocado como exemplo nessa pirâmide, mas eu achei melhor colocar essas principais porque foi o que a espiritualidade me trouxe no momento em que eu estava intuindo a passar esse conhecimento aqui no vídeo, tá? É importante a gente entender que nós precisamos sim do nosso profissionalismo, da nossa profissão, buscar um estudo, seja ele qual for, não importa a sua idade, não importa se você é mais velho, se você está na meia idade, se você é mais novo. Se você é mais novo, então compartilha com seus amigos esse vídeo para que você possa também ajudar a outras pessoas.
e assim a gente possivelmente fazer o mundo um futuro melhor, né? As pessoas que têm falta de oportunidade na vida e acabam trabalhando muito cedo, essas pessoas acabam bagunçando a vida toda, tá? Por conta das escolhas que fazem. Mas não é por conta disso que vocês vão desistir ou que nós devemos desistir de planejar a nossa vida, de buscar uma qualidade de vida. Nós temos a chance, sim. Sabe por quê? Porque nós temos saúde. A saúde também é um item muito importante. A saúde, ela é cuidada desde quando a criança ela nasce, né? Então a saúde deveria ser aqui o primeiro item dessa pirâmide, né? Digamos que ela tá aí, tá? Vocês imaginem que a palavra saúde tá aí. Cuidando da saúde, você terá vida longa, você terá trabalho, estudo, família, material, financeiro, tudo aquilo que você quiser na sua vida. Eu já vi casos de pessoas ao qual muitas das vezes tenta e não consegue. E por que que essas pessoas não conseguem? Porque quando as pessoas chegam nessa parte aqui do trabalho e o material, porque a pessoa acaba trabalhando, e a única coisa que importa para si é o dinheiro que se ganha. Por quê? Porque já arrumou a família. Então, quer dizer, a pessoa pulou a etapa de saúde, pulou a etapa de estudo, foi para o trabalho, adquiriu o dinheiro, né, que se trabalhou, lembrando, arrumou a família porque se apaixonou, e aí me vem aquela questão da casa, dos bens materiais, e a dificuldade, ela entra, o adiogum, né, que seria o significado negativo, ele entra na vida daquela pessoa e aquela pessoa muitas das vezes não consegue se levantar, né? A mulher, a esposa, ela acaba ficando ali estafada, cansada de tantas responsabilidades, né? Por segurar a casa, por segurar os filhos, a responsabilidade da roupa, do marido e tudo mais. Fora as mulheres independentes que ainda tem que trabalhar para ajudar o marido também dentro de casa. Então, as mulheres já ficam assim, vocês imaginam os homens. Ah, mas para homem é mais fácil, não é não, gente. Não é não. Assim como existe o sagrado feminino, existe o sagrado masculino. E cada pessoa é único, cada pessoa é importante naquilo que se faz. É muito importante a gente saber e falar sobre isso também. Mas vamos aonde eu estava querendo chegar, né, para vocês. Em qual lugar dessa pirâmide hoje você se encaixa? Em qual lugar dessa pirâmide hoje? Qual foi a etapa que você pulou? O que você vai ter que deixar, abrir mão, para que você possa dar um passo para trás, para dar um impulso para frente? É sobre isso que eu queria falar. Muitas das vezes, por conta das responsabilidades, a gente acaba não sabendo o que fazer, não temos para onde seguir, não sabemos para onde iremos, né? E as pessoas acabam se acomodando naquilo ali, né? E esse comodismo, ele te leva aonde? A falta de saúde, né? A problemas mentais, emocionais, psicológicos, enfim. E aí é onde a gente vê muita gente nova aí morrendo, indo embora. Sem falar das outras pessoas que acabam perturbando também, né? Mas isso aí é um outro vídeo. Então, vamos seguir aqui. Qual foi a etapa da tua vida que você pulou? O que você vai ter que abrir mão para que você possa voltar no início e consiga escalar degrau por degrau? Se você consegue e tem a base do estudo, você tem o trabalho.
Se você tem o estudo, o trabalho, você consegue a estrutura, que seria o quê? O material, né? Os bens, a casa, o carro, o apartamento, né? Para daí sim você conseguir adquirir a sua família e conseguir chegar no topo da pirâmide, que seria o financeiro máximo, que seria a qualidade de vida. Qualidade de vida é isso. É você ter saúde, estudo, trabalho, bens, família, tempo, paz, segurança, amigos. E você se sentir bem com aquilo ali que você vive, o que é mais importante. Só que aí vem o segredo, né? A Iá tá falando das etapas, né? Desses itens dentro da pirâmide que são regidos pela espiritualidade, pelo universo. Tudo isso que nós vivemos porque nós temos que viver, nós somos seres humanos, a vida nesse sistema da Terra é assim, mas existe um segredo único que não é passado para ninguém, a não ser que a gente seja um curioso e vá buscar conhecimento espiritual, seja lá onde for, dentro da religião, dentro de um livro, dentro de uma seita, não importa, mas que vá buscar esse conhecimento. Por que, pessoal, a Iá está falando sobre isso? Sem a espiritualidade não se faz nada. Você vive todos esses itens dentro dessa pirâmide por viver. E no Odu, ou Orim Meji, tem um verso, né, no Odu Ifá, esse Odu ao qual eu falei, tem um verso que fala, né, que nós precisamos ter para que viver nesta terra. E se você vive desta forma, pulando etapas, se prendendo no meio da pirâmide, com responsabilidades, sem coragem para retornar, para dar um passo para trás, para dar um impulso para frente, e você conseguir estar no topo dessa pirâmide, o que vai ser dos seres humanos? Você acaba vivendo uma vida por viver, e isso não está certo. E uma das coisas que a espiritualidade me ensinou, olha eu aqui de novo, uma das coisas que a espiritualidade ela me ensinou é o poder da mente, é o poder de manifestação, tá? Se você tem um coração limpo, uma mente limpa, você consegue manifestar aquilo tudo que você quer na sua vida. Mas é importante você entender que você não pode ter medo, que você precisa ter coragem. Eu fiz um curso na Rede Fitech há alguns anos atrás, aonde a pessoa de mais idade na minha sala, ela tinha 65 anos. O cara era um puta de um eletricista, estava trabalhando numa empresa grande. Eu não sei se eu posso falar aqui. Pode falar? Não, não pode, né? E ele estava ganhando bem menos do que ele poderia ganhar se ele tivesse um papel, um técnico. Ele passaria de R$ 4.500 para 15 mil, quase 20 mil, por causa de um papel. E ele estava lá, ó, estudando. 65 anos de idade. Vocês têm noção do que é isso? Eu esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele. Esqueci. Então, assim, por que eu trouxe todo esse conhecimento aqui para vocês, tá? Para que vocês possam entender que tudo que você vive, tudo que eu vivo, tudo que nós vivemos, né, tudo que rege a Terra é espiritual. A matéria, quando a pessoa morre, a Terra não come? Pois é.
Assim são os bens, as pessoas, tudo a nossa vida. Se diz na Bíblia, né, que um dia a água ela vai voltar e vai tomar tudo, posse de tudo aquilo que é dela. Isso é verdade, viu? É só vocês olharem as catástrofes que acontecem no mundo afora que vocês vão ver. Eu não quero estar aqui quando isso acontecer não, tá, gente? Não quero não. Agora eu não sei você. Mas aí eu deixo aqui uma pergunta para você. Digamos que isso está prestes a acontecer. Como você gostaria de viver o resto da sua vida até que isso aconteça? Pois é. Vale a pena, né? Mas será que valeria a pena dar um passo atrás para dar um impulso para frente? Aí é você que vai analisar a sua vida. Porque o tempo, ele não para. A morte, ela é um engano, né? É a única certeza que todo ser humano tem, né? Que um dia todos nós iremos morrer, não é verdade? Só que o tempo, ele não para. Ele existe. Ele tá ali, ó, sempre em movimento. Cada segundo da nossa vida, ele é importantíssimo. Ele é muito importante. Então, faça bom uso do seu tempo. Deixe um legado, deixe um aprendizado. Deixe algo que vá servir para alguém um dia. Ah, eu não tenho filho, eu sou sozinho, eu sou sozinha. Eu vou deixar meu legado para quem escreve um livro, faz qualquer negócio, entendeu? Monta algo, dá uma entrevista, eu sei. Faça qualquer coisa, mas faça. Porque nós não somos nada nessa terra. Eu trouxe esse exemplo para vocês aí porque eu estava conversando com o Babai Faladê, né, o meu marido, no outro dia, e a gente entrou nesse assunto, né? E a espiritualidade ela trouxe, ela falou, vá lá, passa esse conhecimento para as pessoas. Tem gente que precisa ouvir isso aqui. Tem gente que precisa entender o porquê que não dá certo dentro de alguns relacionamentos. Poxa, eu tento arrumar um amor, né, para casar e eu não consigo. Por quê? Porque talvez você tenha pulado uma etapa da sua vida aonde você precisa voltar, buscar, adquirir e aquilo que você deseja vem para você automaticamente. O universo ele trabalha assim. O mundo, a espiritualidade, ela trabalha dessa forma. Aquilo que você manifesta na sua vida de energia é o que você vai receber. É o que o universo ele vai te trazer. Entende? Então, se você acordou num dia, né, muito chateado, magoado, não tô bem, vai todo mundo, né? O universo ele também vai trazer isso para você. Vai aparecer pessoas no seu caminho nesse dia que também vão discutir com você no meio da rua, no ponto de ônibus, na calçada, entende? E aí você muitas das vezes vai falar, pô, por que isso está acontecendo? Entendeu? É porque você acordou dessa forma, entende? Então é importante a gente entender que a nossa vida ela existe etapas. E essas etapas, quando a gente pula essa etapa, essa pirâmide, né? A gente ultrapassa isso, né? E acaba atingindo coisas ao qual a gente nem começou a andar e a gente já quer correr. Aí lá na frente a gente sente a dor, né? A dor da falta do estudo, a dor da falta de ter condições financeiras para cuidar da família. Pois é, pessoal. Isso é muito importante. E o trabalho que eu faço com o IFA, através da consulta, ele é assim. Ele te orienta. Ele orienta você naquilo que você precisa. É despertar espiritual? Então vamos para o despertar espiritual. É um estudo? É um trabalho? É o problema da família?
A falta do marido, a falta da esposa. Então vamos ver aonde que está ali o erro, o que que você precisa atingir primeiro para que isso venha para você. É isso. Interessante, né? Esse tema, né, pessoal? Interessante esse estudo aqui. Eu gostei muito de trazer essa base para vocês, tá? É importante nós dizermos todos os dias: eu sou o universo. Eu sou a manifestação de Deus na Terra. Eu sou a espiritualidade. Eu sou a prosperidade. Eu sou o dinheiro. Eu sou a vida longa. Eu sou a alegria. Eu sou a felicidade. Acorde de manhã, todos os dias, dizendo: manifesta isso, tá? Na sua vida todos os dias. E depois me conta aqui nos comentários. Faça isso durante 7 dias. Um exemplo, 7 dias somente. E depois me conta aqui nos comentários o que mudou na sua vida. O que mudou dentro de você, no teu pensamento e à sua volta. Isso é um segredinho espiritual que a IA aprendeu e que dentro de todas as religiões é usado, mas ninguém ensina, tá? Ninguém ensina, porque é o grande segredo do que faz toda essa estrutura da Terra funcionar. E quem é a estrutura da Terra? Somos nós. E quem somos nós? A própria espiritualidade. Afinal de contas, nós somos espíritos nessa matéria, não é verdade? Eu deixo aqui mais um vídeo para vocês, tá? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, dá seu like, deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou, de onde você está falando, para eu poder saber até onde está chegando esse vídeo, tá bom? E um beijo da Iá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.